Então, continuando o assunto, boa tarde. Continuando o assunto que a gente estava falando no passado, a aula passada a gente estava falando de divergente rotacional, concluindo, digamos assim, a teoria da integral de linha. Tá? Então, hoje a gente vai mudar, hoje a gente vai começar o último assunto, digamos, desse curso, né? Que é a integral de superfície. Então, é o último tipo de integral que a gente vai estar introduzindo e trabalhando nesse curso. Então, a ideia é calcular a integrais definidas em superfícies curvas no espaço. Né? Eu poderia estar falando de coisas mais gerais, de hipersuperfícies, de coisas num R7, num troço de dimensão 5, mas quer dizer, na verdade, a extensão do que a gente está falando, do que eu vou falar, para um caso mais geral, é quase que conceitualmente vazia, quer dizer, não muda muito, né, em relação ao que eu vou falar. Tá? Muda um pouco, mas não muda muito. E envolve uma linguagem que fica complicado de introduzir neste nível que a gente está trabalhando. De qualquer maneira, né, o R3 é o mundo que a maior parte do tempo nós vivemos, né? E superfícies de dimensão 2 em R3 são coisas cotidianas do ponto de vista de aplicações. Tá? Então, isso que é integral nesses objetos que a gente vai estar falando. Então, começando, né, eu vou estar trabalhando basicamente com superfícies parametrizadas, tá certo? Então, e aí eu vou pensar em termos de uma parametrização como algo nessa forma aqui, né? Então, R de UV é uma parametrização de superfície com as variáveis U e V, tá certo? Isso é dado por um vetor posição vária que depende de U e V. Então, X de UV, Y de UV, Z de UV. Então, essa X igual a X de UV, Y igual a Y de UV, Z igual a Z de UV, é uma equação paramétrica de uma superfície. Tá? Essa que é a intenção de ser. À medida que o UV varia num domínio, no plano, tá? Esse vetor XYZ cobre uma superfície no espaço. Tá? Então, para começar um exemplo, tá certo? Olha para R de UV igual a cosseno de 2 cossenos de UV, 2 cossenos de U, V, 2 senos de U. Então, as coordenadas X e Z, tá certo? Estão num círculo. Tá? Então, são para cada V fixo, tá? Isso é sempre o círculo de raio 2. Tá? E aí, à medida que o V vai variando, esse círculo vai caminhando aqui. Então, na verdade, essa figura que a gente está falando é um cilindro centrado no eixo Y, né? De raio 2, tá? Com um gerador paralelo ao eixo Y. A gente vai estar interessado, quando você fala de superfícies, o cálculo 2, né, o cálculo de várias variáveis, te dá ferramentas para calcular o plano tangente a uma superfície parametrizada. Né? E como é que isso funciona? Né? O ponto se eu fixo V e vario U, tá? Então, por exemplo, nesse caso, se eu fixo V e vario U, tá? Isso aqui corresponde a um desses círculos aqui, né? O V fixo é um desses círculos aqui. Tá? À medida que o V vai variando, eu vou tendo círculos diferentes. Tá? Se eu fixo o U e vario o V, tá? Eu tenho retas. Tá? Então, o ponto círculos e retas, tá? São curvas na superfície, e o vetor tangente a essas curvas, tá certo? Então, por exemplo, RU é a derivada da parametrização com respeito a U, ou seja, mantém V fixo e deriva com respeito a U. Nesse caso aqui, esses vetores aqui são vetores tangentes aos círculos. Tá? E o RV são vetores tangentes a essas retas, né, aos paralelas ao eixo diretriz. Esses dois vetores formam uma base, né, um conjunto gerador para o plano tangente. Para cada ponto, tá, eles formam uma base para o plano tangente, ou seja, o plano tangente é gerado pela combinação linear desses dois vetores.
que vem direto da parametrização, só calculando a derivada. Tá? Se eu quero um vetor, então esses dois vetores são vetores tangentes. Se eu quero um vetor normal à superfície, uma maneira de conseguir esse vetor normal é fazendo um produto vetorial desses dois vetores. Então, RU, o vetor RV, onde RU e RV estão aqui, isso aqui é um vetor normal à superfície. Tá? A gente precisa dessa informação geométrica, dessa álgebra, botar a informação geométrica de maneira importante para o que vem depois. Tá? Então, só para relembrar um pouco o que ele está falando, tá? Deixei como exercício aqui, acha uma equação para o plano tangente ao cilindro acima, tá? Num ponto dado, raiz de 2, 1, raiz de 2. Tá? Eu estou interessado em usar essa coisa da integral de Riemann, né, de partir o domínio em pedacinhos e calcular, integrar nos pedacinhos, para fazer integrações de superfície, em particular para calcular a área de superfície. Então, só para... Né, como é que isso aqui funciona? Tá? Então, pensa que a parametrização R, tá certo? Leva o plano UV nessa superfície, e aí pega o plano UV e decompõe ele em quadradinhos, né? De tamanho ΔU e ΔV, tá? Como a gente faz para calculações de Riemann. E aí, cada quadradinho desses, ΔU, ΔV, vai parar, quer dizer, quando você faz o R, vai parar num pedacinho de superfície, né? E se parece com um quadradinho curvo. Tá? Quando eu olho para... E aí, bom, isso aqui... quando eu faço isso, né, para uma... Né, numa superfície bidimensional, tá? O fator de escala da área, quer dizer, o que me interessa para poder calcular a área da superfície, eu preciso saber o que essa transformação R está fazendo com a área do quadradinho. Tá? E isso é uma coisa que dá para você descobrir, tá? Voltando na forma de mudança de variáveis em dimensão 2. Tá? Por quê? Porque a fórmula de dimensão de mudança de variável integral dupla, tá? Quando você vai olhar, você está pegando um quadradinho e levando num outro objeto curvo lá do outro lado, né? que se aproxima de um paralelogramo. E o fator de escala é o jacobiano de dimensão 2. Tá? Só que esse jacobiano, né, aqui nesse caso, tá, né, é um jacobiano que vai parar mais ou menos no plano tangente aqui. Então, né, você precisa fazer um ajuste. E esse ajuste acaba sendo o seguinte, é concluir que o fator de escala que aparece, o tal do jacobiano, acaba sendo o produto vetorial de RU com RV num ponto amostral. Então, se eu pego um ponto amostral, um ponto aqui no quadradinho, tá? Então, o fator de escala aproximado, tá? É a norma do vetor do produto vetorial, tá? Vezes ΔU, ΔV. Então, pega a área do quadradinho, essa aqui é a área do quadradinho original, e multiplica por esse fator de escala que está ligado com o jacobiano da mudança de variável em duas dimensões. Tá? Então, se eu quero aproximar a área de S, a área de S é aproximadamente a soma desses fatores de escala vezes ΔV. Isso aqui seria o equivalente a uma soma de Riemann. E quando eu mando ΔU e ΔV para zero, essa soma aqui se aproxima dessa integral dupla. Tá? Sem muito... Né, isso aqui ainda, quer dizer, usando a conceituação que a gente já desenvolveu para a integral dupla. Então, essa soma aqui aproxima a integral dupla do norma de RU cartesiano RV deu dV. Tá legal? Até aqui? Tá. Eu estou menos interessado em examinar como fala, os detalhes dessa construção de maneira precisa. Tá? Desculpa, eu pulei uma... Acho que eu pulei uma... Então, isso aqui é simplesmente dizendo o que eu estou dizendo de outra forma.
Tá? Então, sendo mais preciso um pouco. Se essa é uma superfície suave parametrizada por R de UV igual a X de UVI mais Y de UVJ mais E de UVK. Tá? E esse UV está num domínio D, né? Que eu não está dito aqui na transparência, mas não está dito aqui nesse slide, tá? Mas eu estou assumindo que esse D, né, que à medida que o U e V andam dentro do D, tá certo? A superfície F é coberta apenas uma vez. Tá? Ou seja, isso aqui, outra maneira de dizer isso é que essa parametrização, uma vez restrita ao domínio de integração D, tá certo? Essa parametrização é injetiva. Ela não vai parar no mesmo ponto duas vezes. Tá? Então, uma parametrização genuína, para efeitos do que a gente está discutindo aqui, tem que ser injetiva. Tá? Bom, dito isso, a área da superfície S é dada pela integral dupla, né, no domínio D, que é o domínio de parametrização, do fator de escala, norma de RU vetor RV, dA. Tá? Onde RU é a derivada da parametrização com respeito a U, então dx dUi mais y duj mais dz duk, e V é a derivada da parametrização com respeito a V. Tá? Então, como exercício, eu deixei, calcule a área quer dizer, usando essa definição que eu coloquei aqui, né? Isso aqui, tá? Calcule a área do pedaço do cilindro, 2 cosseno U, V, 2 seno U, com U de 0 a 2π, quer dizer, dando a volta inteira, e V de 0 a 1. Então, eu estou falando do cilindro, né? Dando a volta 0, 1, né? Dando a volta aqui no círculo de raio 2. Essa área você sabe quem é, porque você pode, quer dizer, isso aqui, se você usa o conceito de área tradicional, você tem um cilindro, né? Eu estou querendo saber quem é a área do cilindro. O que eu faço? Eu corto ele ao longo de uma reta paralela ao eixo de simetria, abro o cilindro, tá? Eu fico com um retângulo. Essa aqui é uma transformação que não muda a área do objeto, né? Porque se eu mudasse a área, ele teria que engruvinhar ou esticar em algum lugar. Isso não estou fazendo isso, né? Simplesmente abrindo, cortando e abrindo. Tá? Então, o cilindro, nesse aspecto, é um retângulo, tá certo? Em que um dos lados é 1, que é o intervalo 0, 1, o outro lado é o comprimento do círculo. Tá? O círculo de raio 2, o comprimento dele é 4π, né? O comprimento do círculo é 2πr, né? Então, se o R é 2, então é 4π vezes 1. Então, a área desse cilindro é 4π. Eu não preciso calcular a integral para saber. Tá? Então, a proposta aqui não é tanto calcular a área, tá? Mas verificar que essa fórmula aqui é consistente com esse 4π. Você, usando essa fórmula, usando esse método, você chega no mesmo 4π, né, que, digamos assim, a geometria elementar te daria. Tá claro? Então, esse é o exercício. Pois bem, né? Então, vamos fazer alguns exemplos de usar a integral de superfície para calcular a área. Tá? Então, o primeiro exemplo mais vagabundo, tá? É calcular a área da esfera de raio R. Esse também a gente sabe a resposta, né? A área da esfera de raio R é 4πr². Também é conhecido. Tá? Mas usando a definição de integral. Então, calcule a área da esfera de raio R. Bom, bem, eu vou me inspirar nas coordenadas esféricas. Né? A esfera de raio R pode ser parametrizada por esse conjunto por essa parametrização aí, R cosseno θ, cosseno φ, cosseno θ, R seno φ, cosseno θ, R seno θ, onde θ é o ângulo de latitude e o φ é o ângulo de longitude, né? A latitude, tá certo? Os paralelos, e o φ são os meridianos. Tá? Então, o φ, como são meridianos, está entre 0 e 2π, e a latitude, do jeito que eu estou fazendo aqui, está entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Só lembro vocês, né, que a minha coordenadas esféricas é um pouquinho diferente da do livro. Então, eu vou ver que a resposta é a mesma,
Mas a conta sai um pouquinho diferente, porque eu considero como θ o ângulo do latitude como sendo o ângulo do ponto com relação ao Equador, enquanto que o livro considera o θ como sendo o ângulo, né, do ponto ali na esfera com relação ao eixo vertical, ao eixo Z. Tá? Então, ambas as opções são igualmente válidas para calcular, assim, para fazer uma versão das coordenadas esféricas. Tá? Então, dito isso, né, eu estou com a parametrização na mão, o R é fixo, tá certo? Os parâmetros são φ e θ nesse conjunto. Tá? O Rφ cartesiano Rθ, vamos lá, é IJK, tá certo? O Rφ, a derivada desse vetor com respeito a φ, tá certo? Dá o derivado do cosseno é menos seno. Então, R menos R seno θ cosseno θ, derivado do seno é cosseno, então R é cosseno φ cosseno θ. Esse terceiro não depende de φ, portanto a derivada é zero. Então, o Rφ menos R seno θ menos R seno φ cosseno θ, R cosseno φ cosseno θ, zero. A derivada com respeito a θ, né? Então fica R cosseno θ, a derivada do cosseno é menos seno, então menos R cosseno φ seno θ. Derivada do cosseno é menos seno, então menos R seno φ seno θ. Derivada de R seno θ com respeito a θ é R cosseno θ. Tá? Calcula o jacobiano, você vai ganhar R quadrado cosseno φ cosseno θ com relação ao I. É o determinante desse menor, então esse pedaço aqui é zero, fica só esse aqui, tá? Que é R cosseno φ cosseno quadrado de θ, tá aqui. Tá? O J, né, é esse cara aqui com sinal de menos, esse cara aqui, essa diagonal vai embora, essa tem essa, então é R quadrado seno φ cosseno quadrado de θ, só que o sinal de menos vira mais, então está aqui, né? Mais R quadrado seno φ cosseno quadrado de θ. E o K, né, esse tem dois termos, tá? É esse pedaço menos esse. Esse pedaço aqui vai te dar R quadrado, seno quadrado de φ seno θ cosseno θ. Esse pedaço aqui vai te dar, o menos cancela com o menos do determinante, vai te dar R quadrado cosseno quadrado de φ seno θ cosseno θ. Que é o que está aqui, seno quadrado de φ cosseno θ cosseno θ, cosseno quadrado de φ cosseno θ cosseno θ. Então, ajuntando as coisas, então, repara, a norma disso primeiro, tem R quadrado, eu vou querer saber a raiz quadrada, a soma dos quadrados de cada uma das componentes. Então, para cada componente tem um R quadrado, que eu levo ao quadrado, vira R4, coloco a evidência e puxo para fora da raiz. Está aqui, R quadrado. Tá? E aí o que sobra dentro da raiz. Então, tem um meio aqui que é a raiz, né? O que sobra dentro da raiz é esse aqui é o quadrado, cosseno quadrado de φ, cosseno a quarta de θ, é esse. Né? Depois, o quadrado desse, seno quadrado de φ cosseno a quarta de θ, está aqui. Tá? E depois, o quadrado desse aqui. Esse aqui, eu antes de tirar o quadrado e fazer as coisas, eu vou dizer, olha, seno quadrado, isso aqui eu posso colocar cosseno θ em evidência, sobra seno quadrado de φ mais cosseno quadrado de φ, que é 1. Então, essa soma aqui, na verdade, não é nada mais, nada menos que cosseno θ seno θ. Tá? Então, quando eu levo ao quadrado, fica aqui cosseno quadrado de θ seno quadrado de θ. Então, esse é o que está dentro da raiz. Tá? Esse pedaço que está dentro da raiz, que eu faço com isso? Primeiro, de novo, esses dois primeiros tempos tem cosseno a quarta de θ em evidência, tá certo? É cosseno quadrado de φ mais seno quadrado de φ, que é 1. Então, sobra cosseno a quarta de θ mais cosseno quadrado de θ, cosseno quadrado de θ. Depois, coloca cosseno quadrado de θ em evidência, sobra 1 menos seno quadrado de θ. Desculpa. Né? Coloca cosseno quadrado de θ em evidência, sobra cosseno quadrado mais seno quadrado. O cosseno a quarta, né, é cosseno quadrado. Então, sobra cosseno quadrado mais seno quadrado, que é 1 de novo. Então, na verdade, esse integrando inteiro aqui é cosseno quadrado de θ. Tá? Como o θ está entre menos π sobre 2 e π sobre 2, o cosseno de θ é positivo. Então, se você faz a raiz do cosseno quadrado de θ, isso é exatamente igual ao cosseno de θ. Então, essa tranqueira inteira aqui, essa raiz complicada, é exatamente igual a cosseno de θ. Mais nada. Então, eu tenho R quadrado cosseno de θ. O fator de escala, né, o fator de escala R φ, R θ, R quadrado cosseno de θ, que cai a descer exatamente, né,
o fator de escala do jacobiano para coordenadas esféricas. Isso não é nenhuma surpresa. Tá? Isso aí é o que tinha que ser mesmo. Tá? Então, a área, quem é a área? Né? Agora, voltando, né? Quem é a área? Integral de 0 a 2π, integral do domínio, que é a integral de 0 a 2π da integral de menos π sobre 2, do integrando, r quadrado cosseno de θ, dθ dφ. R é uma constante, né? Então, isso aqui é igual a 2πr quadrado. Por quê? Porque isso aqui não depende de φ, então a integral de 0 a 2π é 2π, é simplesmente 2π. E o dφ foi-se. Então, 2πr quadrado, e o que sobra? Integral de cosseno de θ dθ de menos π sobre 2 a π sobre 2. Que é seno de θ de menos π sobre 2 a π sobre 2. Integral do cosseno é o seno. Seno de θ entre π sobre 2 e menos π sobre 2 é o seno de 1 menos seno de π sobre 2, que é 1, menos seno de menos π sobre 2, que é menos 1. Então, é 1 mais 1, que é 2. Então, o resultado é 2πr quadrado, já estava aqui, vezes 2, que é dessa integral, dá 4πr quadrado, que é o que você queria que dê. Tá bom? Essa é a resposta. Quer dizer, a gente rever né, a fórmula tradicional da área do hemisfério. Ok? Ok. Bola para frente. Mais um exemplo. Tá? Ache a superfície do paraboloide z igual a x2 mais y2 abaixo do plano z igual a 9, sob o plano z igual a 9. Tá? Então, o paraboloide z igual a x quadrado mais y quadrado é uma taça, assim, virada para cima. Tá certo? Corta em z igual a 9, tá? Cortou ali em cima em algum lugar, sobrou um pedaço finito de paraboloide. Tá? Quem é a parametrização? Tá? Isso aqui é um exemplo de uma superfície que é um gráfico. Ela é parametrizada como um gráfico. Quando a superfície é z igual a f de xy, tá? A parametrização é x, y, f de xy. Tá? Nada mais, nada menos. X vezes i, y vezes j, f de xy vezes k. Tá? Então, para colocar isso em termos um pouquinho mais dentro, que a gente está um pouquinho mais consistente com o que a gente fez até agora, eu vou usar a parametrização ao invés de x e y mesmo, que é um pouquinho confuso, vou usar u e v. Então, a parametrização desse paraboloide é ui mais vj mais u quadrado mais v quadrado k. Tá? Onde? Isso aqui, né? Isso é o R, é a parametrização. O domínio, tá? Né, esse plano Z igual a 9, né, se você olhar para ele projetado no plano horizontal, tá? Ele é o círculo de raio 3. Esse círculo aqui é um círculo de raio 3 sentado na origem, se eu empurrar ele para baixo aqui. Então, o domínio é um círculo de raio 3, né, que seria aqui o 2 mais V2 menor ou igual a 9. Tá? Então, eu quero isso, eu quero a integral, né, em cima dessa superfície parametrizada, com esse domínio, tá? Para achar a área. Quem é o fator de escala? É o cartesiano RV, determinante de JK, derivada com respeito a U, que é 1, 0, 2U, derivada com respeito a V, que é 0, 1, 2V. Tá aqui. Tá? Calculando o determinante, tá? Isso aqui, I dá menos 2U, tá certo? J daria menos 2V, K dá 1. Tá? Então, menos 2UI, menos 2VJ, mais K. O fator de escala é raiz quadrada da norma desse vetor. Então, é raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. As componentes são 1, 2U, menos 2V, a soma dos quadrados é 1, mais 4U quadrado, mais 4V quadrado. Está aqui. 1 mais 4U quadrado mais V quadrado, raiz quadrada, esse é o fator de escala. Eu quero integrar nessa região aqui, isso aqui com respeito a dA. Tá? Então, isso é já escrevi, agora escrevi a integral, a área, como uma integral dupla tradicional. Tá? Uma integral dupla como do começo do curso.
Agora, eu vou calcular essa integral usando coordenadas polares, que é o natural aqui, dada a natureza desses troços aqui. Tá? Em coordenadas polares, a região é o círculo de raio 3, tá? É a integral de 0 a 2π e a integral de 0 até 3. Né? Um círculo, coordenadas polares, é um retângulo. Tá? Esse objeto que está aqui é a raiz de 4, o 2 mais V2, o 2 mais V2 é R quadrado. Então, isso aqui nada mais é que 4 raiz de 1 mais 4R quadrado. Vezes, né? Jacobiano, R, dr dθ. Tá? Isso aqui é essa integral convertida em coordenadas polares. Tá? Agora, quem é isso? Bom, primeiro, o 0 a 2π, esse troço aqui, o integrando não depende de R, então não depende de θ, então integral 0 a 2π dθ é um fator de 2π, então resolvido. Tá? Então sobra a integral de 0 a 3 da raiz de 1 mais 4R quadrado R dr. Tá? Se eu pegar 1 mais 4R quadrado como sendo U, fizer uma mudança de variável, tá? Nessa integral unidimensional, se U é 1 mais 4R quadrado, du é 8R dr. Tá? Tem um R só aqui. Se eu quero que apareça 8R para ser o du, eu tenho que multiplicar por 1/8. Então está aqui 1/8 para ajustar a mudança de variável em uma dimensão. E aí o que sobra, tá certo? É raiz de U du. Né? A integral de raiz de U du, tá? É U elevado a 3 meios sobre 3 meios. Tá? E substituindo de volta 1 mais 4R quadrado, fica 1 mais 4R quadrado elevado a 3 meios sobre 3 meios. Isso integrado de 0 a 3. Quando R varia de 0 a 3. Tá? Aí tem que fazer a conta. Tá? Primeiro, 2π, 1/8 e 2/3, tá? Vira π sobre 6. Então, esse é o fator que está aqui. Então, o que sobra é 1 mais 4R quadrado elevado a 3 meios de 0 a 3. Tá? Em 3, né? Isso aqui é R quadrado é 9, 4 vezes 9, 36, mais 1, 37. Tá? Então, é 37 elevado a 3 meios, menos, né, em 0, isso é 1 elevado a 3 meios. Então, é 37 raiz de 37, é 37 elevado a 3 meios, se quiser, é 37 raiz de 37, menos, né, isso aqui em R igual a 0, que é 1. Tá? Então, esse é o resultado. É π sobre 6, 37 raiz de 37, menos 1. Tá? Só fazer uma observação, né, importante aqui, tá? Você tem que cozinhar bastante bem a integral, tá? O problema, para dar uma integral de superfície, que seja calculável na prática. Tá? Esse objeto, o determinante do RU, vetor RV em norma, tá? Frequentemente dá um negócio algebricamente complicado o suficiente para tornar essa integral difícil de calcular. Então, os exemplos são cozinhados para que você consiga calcular a integral. Agora, tá? O objetivo dessa teoria nunca foi, tá, ser capaz de calcular montes de integrais de superfície. Tá? A integral de superfície é uma ferramenta teórica, tá, que é usado a beça muito usado em eletromagnetismo, em fenômeno de transporte, em diversas áreas de aplicação. Tá? Então, mas mais como uma ferramenta teórica. Tá? Se você exprime uma quantidade de integrais como integral de superfície, trabalha essa integral de superfície de alguma maneira. Eu vou mostrar para vocês mais para frente, né, como é que isso aparece, como é que você pode usar isso. Mas na aula passada, eu já comecei a falar um pouco de transporte, de você pegar um objeto, transportar. A mesma conversa que eu soltei na aula passada para regiões do plano, tá? Funciona também nas regiões do espaço. E aí você pode imaginar que você tem um domínio material que é um objeto 3D, tá certo? Coisas acontecem na superfície, integrais acontecem na superfície, que têm interesse do ponto de vista prático, que isso fazem parte do estudo da teoria do que acontece naquela superfície, calcular, por exemplo, fluxos de quantidades através daquela superfície, tudo. Então, as integrais de superfície aparecem nessas ordens. Tá? Esse a gente vai chegar depois. Ainda um exercício sobre
cálculo de área, tá? Então, aqui eu estou dizendo, dá uma ajustada, isso aqui é uma adaptação simples do que a gente fez até agora, acha a área de uma calota esférica, tá? Você pega a esfera de raio A ao quadrado, corta num plano Z igual a B, tá? Com B menor do que A, então é o B abaixo do A, então isso aqui corta a tua esfera, cria uma calota esférica em cima, tá? Então a pergunta é quem é a área dessa calota esférica como função dos parâmetros A e B, o raio e o plano de corte, tá? Tá claro até aqui? Tô indo rápido demais. Alguma pergunta? Tá. Deixa eu complicar um pouco as coisas. Tá? Então, quando eu estou satisfeito com a definição, tá? Que reduz a área de uma superfície de uma integral dupla, agora eu vou introduzir integrar uma função em cima de uma superfície. Da mesma maneira como a integral de linha é integral de uma função em cima de uma curva, eu vou falar de integrar uma função em cima de uma superfície. Tá? A definição é quase que óbvia nessa altura do campeonato. Se você tem uma superfície dada por x, parametrizada x de uv, y de uv, z de uv, com uv em d, e uma função contínua de 3 variáveis, então eu tenho a superfície no espaço, eu tenho uma função definida ali em volta. Tá? Então, em princípio, uma função definida ali em volta acaba sendo uma função definida na superfície também. Tá? Então, supõe que eu tenho uma função ali em volta, tá? Que essa função, então, eu quero calcular quem é a integral dessa função em cima da superfície. Tá? Então, pensando em termos de somas de Riemann, tá? Eu vou querer decompor o domínio D na malha, tá certo? Escolher um ponto amostral em cada ponto da malha, tá certo? E aproximar a integral, tá certo? Como o valor da função no ponto amostral, tá? Vezes a área na superfície, a área do objetozinho curvo, né? Na superfície, que é esse ΔSJ. Tá? Se eu tomo o limite, tá certo? No ΔSJ aparece o fator de escala, o mesmo fator de escala, norma de RU, vetor RV, dA, tá? E a função tem que ser avaliada em cada um dos pontos R de UV. Então, eu vou avaliar a função na R de UV, então ganho uma função de UV, calculo o fator de escala, dA, integro-se em relação a D. Isso é a integral em S de F ds. Tá? Então, isso aqui é o que eu quero definir. Integral de superfície. Então, dito isso, né, o que sobra é fazer exemplos. Então, o primeiro exemplo, calcula x² da integral em S de x² de S, onde S é a esfera unitária x2 mais y2 mais z2 igual a 1. Tá? Então, uma variante do problema que a gente fez antes, né? Em que eu calculava a área da esfera. Tá certo? Então, agora, a parametrização é a mesma, né? X igual a cosseno φ, cosseno θ, y igual a seno φ, cosseno θ, z igual a seno θ, φ 0,2π, θ de menos π sobre 2 é π sobre 2. A parametrização é a mesma que a gente usou para calcular a área da esfera. Tá? A norma de Rφ com vetor Rθ é a mesma norma que a gente usou antes. Como a esfera é unitária, né? Lembra, a gente calculou o fator de escala no problema da esfera e achou R quadrado cosseno θ. Mas agora ele está fazendo R igual a 1. Tá? Então, R igual a 1, o fator de escala é simplesmente cosseno θ. Então, a integral em S de x² de S é a integral no espaço de parâmetros inteiros, 0 a 2π menos π sobre 2, tá certo? O x², né? Lembra, x é cosseno φ, cosseno θ. O x² é cosseno quadrado de φ, cosseno quadrado de θ. Vezes fator de escala, cosseno θ, dθ de φ. Então, é a integral de cosseno quadrado de φ, cosseno ao cubo de θ, dθ de φ, que é a integral de cosseno quadrado de φ. Aqui devia ser φ, né? Eu mudei θ aqui. Isso aqui até é válido, porque θ aqui nessa integral variável muda, né? Então,
ela poderia ser chamada qualquer coisa, mas isso aqui eu estou querendo calcular a integral do cosseno quadrado. Então, o cosseno quadrado é 1 mais cosseno do θ sobre 2. Tá? Então, isso aqui, essa integral no φ aqui, acaba sendo a integral de 0 a 2π de 1 mais cosseno 2θ dθ com o meio. Tá? E o que sobra é uma integral de cosseno ao cubo de θ, que a integral de cosseno ao cubo de θ é cosseno quadrado vezes cosseno. Cosseno quadrado é 1 menos seno quadrado. Então, isso aqui, 1 menos seno quadrado vezes cosseno é cosseno θ menos seno quadrado θ cosseno θ. Tá? Então, isso aqui é uma integral do que eu estou interessado. Isso aqui é a outra. É a integral em θ, isso aqui seria a integral em φ. Tá? Quando eu integro algo como cosseno de 2θ de 0 a 2π, essa integral é zero. Por quê? Porque integral de cosseno de 2θ vai dar seno 2θ sobre 2, e seno 2θ em 0 e 2π é o mesmo valor. Então, na hora que eu subtraio, tá? Aqui dá zero. Tá? Então, o cosseno de 2θ de 0 a 2π não tem, só tem o 2π, né? Quer dizer, 1 meio de 2π, que é π. Aqui, tá? Então, tem um valor de π aqui. E, então, isso aqui é π. Tá? Agora, essa integral aqui, então, fica a integral do seno de menos 2 a π sobre 2. E aqui é mudança de variável. Seno de θ é u, du e cosseno de θ dθ. Então, isso aqui é seno ao cubo de θ sobre 3, tá? Que é a integral de u ao quadrado, u ao cubo sobre 3, entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Calculando isso, tá? O seno entre π sobre 2 e menos π sobre 2, tá? É 1 menos 1, isso aqui é 2. Tá? O seno ao cubo de menos π sobre 2 menos π sobre 2 é 1 menos 1, que é outro 2. Então, é 2 menos 2 terços. 2 menos 2 terços é 4 terços. E tem um π na frente, então vira 4 terços, 4π sobre 3. Esse é o valor dessa integral. Tá? Então, isso aqui seria um primeiro exemplo. Da feita que eu sei calcular a integral de funções com superfícies, tá? Eu posso calcular, por exemplo, eu posso definir centro de massa. Da mesma maneira que eu defino centro de massa para regiões e para arames, eu posso definir centro de massa para cascas de superfície. Tá? Então, o centro de massa é feito como foi feito antes. O x barra é 1 sobre m, por exemplo, a coordenada x do centro de massa é 1 sobre m, integral dupla na superfície, né, de x densidade ds. Tá? Pronto. Né? Y barra z barra é mesma coisa, 1 sobre massa, y e z. Tá? Então, deixando como exercício, só para brincar com isso um pouco, tá? Calculo o centro de massa da calota esférica do exercício anterior sobre unicidade unitária. O exercício anterior é aquele exercício, é esse aqui, ó, em vermelho. A área da calota esférica. A calota esférica é x2 mais y2 mais z2 igual a quadrado, acima do plano z igual a b. Tá? Isso é um pedaço de esfera. Tá? E aí, eu estou dizendo, calcula o centro de massa desse pedaço de esfera. Tá? Usando integral de superfície. As coordenadas x e y são obviamente zero por simetria. Então, só o que você tem que calcular é o z. Tá? Você já calculou a massa no exercício exterior, então é só calcular a integral de z na calota. Tá? Mais um exemplo. Tá? Agora, ao invés de superfícies, pedaços de esfera, essas coisas, tá? Eu vou pegar uma superfície que é um gráfico. Tá? Então, olha, eu quero avaliar a integral sobre a superfície de y ds, onde S é a superfície z igual a x mais y quadrado, aqui é o gráfico da função f de x igual a x mais y quadrado. Eu estou interessado nesse gráfico em cima de um retângulo x01, y02. Tá? Então, tá bom. Então, essa é a integral que eu quero calcular. Essa é a região que eu quero calcular. A parametrização é a parametrização de gráfico, xi mais y. Agora eu vou abandonar esse negócio de chamar o x e y de u e v. Tá? Vou simplesmente ser eu vou um pouco mais direto no código. Tá?
A parametrização R de xy é x, y, x mais y quadrado. Tanto o Rx é 1, 0, 1, o Ry é 0, 1, 2y. Tá? O produto vetorial, a norma de RU vetor RV, se fizer a conta, tá? IJK 1, 0, 1, 0, 1, 2y, vai te dar exatamente essa raiz aí, raiz de 1 mais 1 mais 4y quadrado. O vetor produto vetorial é 1, 1, 2y. Tá? Então, te dá 1 mais 1 mais 4y quadrado. Tá? Então, a integral em S de y ds é a integral no domínio 0, 1, é x vai de 0 a 1, y vai de 0 a 2. O integrando é y, que nessas coordenadas, que para essa parametrização simplesmente é y mesmo. Raiz de 2 mais 4y quadrado dy dx. A integral de dx de 0 a 1 é 1, passa para fora, sobra só a integral em dy de 0 a 2 de y raiz de 2 mais 4y quadrado. Então, bom, raiz de 2 mais 4y quadrado, bota um 2 em evidência, puxa um raiz de 2 para fora da integral, então fica y, fica raiz de 2 vezes a integral de 0 a 2 de y raiz de 1 mais 2y quadrado. Chama 1 mais 2y quadrado de u, tá? Então, du 4y dy, então 1 quarto para ficar raiz de u du. Então, raiz de u du agora ficou u elevado a 3 meios sobre 3 meios. O u aqui é 1 mais 2y quadrado, 3 meios sobre 3 meios. Valhado de 0 a 2. Tá? Então, o 2/3 vai aqui para cima, vira, né, raiz de 2 vezes 1/6, 1 sobre 6, né? Raiz de 2 vezes 1 sobre 6. E o que sobra aqui, em 0 é 1, e em 2 é 1 mais 8, 9 elevado a 3 meios. 9 elevado a 3 meios, bom, enfim, 9 elevado a 3 meios. Né? 3 elevado ao cubo, que é 27. Então, eu tenho 27, tenho um sexto aqui, cancelo, enfim, né? O resultado está aqui. Tá? Fazendo a continha, você ganha isso. Tá? Então, Então, isso aqui é o cálculo de uma integral de superfície quando a superfície é o pedaço de um gráfico. Um exemplo diferente agora. Mais um exemplo, agora um exemplo diferente. Tá? Avalie a integral na superfície de z ds, onde S, a superfície, é a porção do cilindro x2 mais y2 igual a 1 entre os planos z igual a 0 e z igual a 1 mais x. Então, se eu tenho um cilindro, essa vertical, eu cortei ele na horizontal com z igual a 0 e estou cortando ele inclinado, tá certo? Com o plano z igual a 1 mais x. Tá? Então, primeiro, como é que eu parametrizo essa superfície? O cilindro, você parametriza como cosseno θ, seno θ, z. Tá? Esse é o cilindro inteiro. Então, isso aí seria θ entre 0 e 2π e z qualquer câmbio real. Mas aqui, eu estou falando da região do cilindro entre z igual a 0 e z igual a 1 mais x. Então, o z tem que estar no intervalo 0, 1 mais x. Só que se o x é cosseno θ, então isso aqui é z no intervalo 0, 1 mais cosseno θ. A integral não vai ser agora no retângulo. Né? Isso aqui vai dar uma integral iterada, um pouquinho mais complicada. Bom, quem é o fator de escala? Rθ cartesiano, as variáveis são θ e z, Rθ, Rz, né, IJK, menos seno θ, cosseno θ, derivando aqui, menos seno θ, cosseno θ, 0, derivada da θ, derivada com respeito a z, 0, 0, 1. Calculando isso aqui, o K, a componente K é 0, a componente I só tem cosseno θ, a componente J tem seno θ. É cosseno θ I mais seno θJ. Tá? A norma desse vetor é 1. Então, o fator de escala para essa superfície é 1. Tá?
Então, eu tenho a integral em S de z ds, é a integral, a região que você está integrando, 0 a 2π, a integral de 0 até 1 mais cosseno θ, a função que você está integrando, z, dz, a integral de dentro, e a θ, a integral de fora. Tá? A integral de z dz é z quadrado sobre 2, avaliado entre 0 e 1 mais cosseno θ, está 1 mais cosseno quadrado, 1 mais cosseno θ ao quadrado sobre 2 menos 0. Tá? Que em z igual a 0, a integral de dentro é 0. Tá? Então, sobrou a integral de 0 a 2π de 1 meio de 1 mais cosseno θ ao quadrado dθ. Abrindo, então 1 meio, integral de 0 a 2π, 1 mais 2 cosseno θ, mais cosseno quadrado de θ, que é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Tá? Eu já chamei a atenção, quando você integra cosseno de θ, de 0 a 2π, isso dá 0. Quando você integra cosseno de 2θ, de 0 a 2π, isso também dá 0. Então, só sobra o 1 e o 1 meio daqui. 1 mais 1 meio é 3 meios. Tá? Então, 3 meios de 0 a 2π, né, dá 3π. Dividido por 2, 3π sobre 2, acabou. Tá? Essa é a integral. Só para, como exercício, né, calcula a mesma integral, reparametriza, calcula a mesma integral, tá certo? Só que agora só considera a porção do cilindro que está no primeiro octante, lembra? O primeiro octante, no R3, é x maior ou igual a 0, y maior ou igual a 0, z maior ou igual a 0. Tá? Então, a mesma integral, qual pedaço do cilindro está no primeiro octante e abaixo do plano z igual a 1 menos x. Tá? E aí calcula a mesma integral nesse pedaço de superfície de z ds. Tá? É uma variante desse problema aqui. Tá claro? Por hoje é isso. Tá? Né? Aula que vem, não sei o que, para que lado a gente vai. Então, estou parando a gravação.